Estamos aqui então na parte de Labão, Lia e Raquel, né? Inclusive, tá ouvindo hoje no carro para poder dar uma atualizada, até que ponto foi justo ou não isso que aconteceu. Mas Jacó ele chegou na casa do tio Labão e ele conheceu Raquel perto do poço, ele se apaixonou imediatamente e Labão ele ofereceu um acordo simples, simples, Kaique. Tá. 7 anos de trabalho para você ter essa moça aqui, o que é claro que não tem muito a ver com hoje, né? Assim, Sim. Era outra cultura, outra época Era e tal. o famoso dote da época. Vamos até pedir pro Rodrigo para isso, pra gente a cultura da época, mas era assim, ele se apaixonou por uma moça, chamou Raquel, e Labão, ele disse que se trabalhar 7 anos para ele ia ganhar a mão de Raquel. Só que Labão não entregou Raquel para ele depois de 7 anos. Então eu queria que o Rodrigo explicasse para gente um pouquinho essa relação do costume da época, como que foi esse encontro dele com Raquel, esse período de trabalho que aconteceu, e aí depois de 7 anos, quando ele estava esperando aquele grande momento, imagina ser 7 anos esperando aquela noite, Kaique. E aí, de repente, não era ela, cara. Assim, explica pra gente essa história e o sentido dessa história. Na verdade, esse costume da época ainda é praticado até hoje em muitos países do Oriente Médio. Vou contar para vocês um episódio que aconteceu comigo no Egito. Eu conheci umas meninas no Egito que eram filhas de beduínos e as conheci até na faculdade, mas elas trabalhavam também nas pirâmides ali do Egito com a família. A Laura depois conheceu essas meninas, que eu sempre contei a história delas, e que eu tava com a Laura lá, elas vieram correndo, a gente tirou foto com todas elas. Por que eu tô contando esse episódio? Elas perguntavam como é que era a questão do Brasil de casamento. E eu não consegui convencê-las da nossa cultura de não ter o dote. Olha como é que é interessante essa questão de... Pra gente é um absurdo, parece um absurdo. Pra eles é o contrário. A mulher daqui, olha assim, peraí, a mulher virou mercadoria, tá sendo comprada, e eu lembro da frase que uma delas falou. Ela falou assim, mas como é que uma mulher brasileira aceita casar com uma que não pagou nem um tostão por ela? Olha que interessante, o mesmo objeto visto por culturas diferentes. Então vou explicar desde a época bíblica, não perspectiva bíblica, que isso aqui não é uma doutrina. A Bíblia traz doutrinas, a Bíblia traz leis e a Bíblia traz também descrições culturais. Tá bom? Quando a Bíblia fala que a mulher tocou na orla da túnica de Jesus ali, do pano que ele tinha de oração, aquilo é apenas uma descrição cultural. Não é que agora também tem pano de oração e alguma coisa assim. Então vamos lá. Na cultura do Oriente Médio, a filha é um objeto... vocês vão entender porque que eu tive o ato falho para objeto. A filha é o elemento mais importante que o pai tem em casa. Por isso que eu falei a palavra objeto, porque ele compara a filha a uma joia preciosa que ele está alimentando, está cuidando com todo amor e carinho. E com detalhe, a filha é o único descendente que não trará nenhum lucro para o seu pai. Como assim? Vamos pensar com a cabeça do pessoal que vivia em clã no deserto na época dos nômades. Quanto mais pessoas agregadas ao seu clã, mais protegido você está. Então o que acontece? Eu tenho lá 7 filhos, homens, eles vão até a casa do outro pai lá, negociam um casamento, daqui a pouco vão entrar no dote, e traz a filha desse sujeito como esposa. A partir do momento que ela vier como esposa, os filhos dessa união serão meus descendentes, não do pai dela. Entendi. Entendeu? Então, naquela cultura, você tinha avô paterno, mas não tinha avô materno. Então, aquela filha que eu crio com tanto amor, ela vai casar com uma arada, ela vai pertencer a outro clã, outra família e vai dar descendência para outro homem. Então, mediante isso, eu preciso ser indenizado. Quando você faz uma compra, o que é a compra? Na verdade, se eu errar nesse exemplo, vocês podem me corrigir, vocês entendem mais de finanças do que eu. A compra, na verdade, é um mecanismo de indenização. Por que eu estou falando isso? O sujeito lá da loja, vamos supor, dono de uma joalheria, ele tem várias peças na joalheria dele. Tem anel, tem colar, tem brinco, de coisa. Ele investiu um dinheiro para montar a loja dele. Para fazer o marketing. Ele investiu um dinheiro para ir ao fornecedor e comprar aquela joia. Aquilo agora é o patrimônio dele. Eu chego na loja dele e quero comprar um presente, anel para minha esposa, eu tenho que indenizá-lo pela falta daquele objeto. Então, o pagamento
A compra é uma indenização. Olha, já que eu estou tirando isso aqui do seu patrimônio, eu vou indenizar você. Como está tirando a filha do pai, tem que indenizar o pai. Esse é o raciocínio deles. Porque o pai da mulher, ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar, não vai ganhar nada. E você está tirando a filha da casa dele. Sim, entendi. Um objeto precioso. Por isso que eu usei a palavra objeto naquela hora. É uma joia. Então, só tem uma maneira de se tirar se não for comprando, é roubando. E ninguém quer fazer isso. Então, você paga. Além disso, havia uma ética com o dote. Você não poderia usar dinheiro da sua herança para o dote. Você não pode usar dinheiro do seu pai. Tem capacidade de construir. Capacidade de construir. É nessa lógica de, tipo assim, cara, eu fiz riqueza, aí meio que pra provar pro pai também que ele vai honrar com ela. Exatamente. E eu estou dando a minha filha para alguém que sabe gerar riqueza. Entendi. Interessante isso. Que vai ter condições de protegê-la, de cuidar dela. E eu dou o valor do dote. O sogro dá o valor do dote. Se eu dou o valor do dote, você ama demais a minha filha, que você está disposto a pagar o que você não pechincha dote. Entendi. Você está disposto a pagar. Então você está mostrando que você faz mesmo. 10% de desconto aí. Não existe isso. Negociação. Então, nessa cultura, para a mulher ser comprada, entre aspas, bem entre aspas, viu? Por favor, porque para não ser mal interpretado. Orgulho. Esse camarada me ama demais. Legal, assim, na nossa cultura é a pegada do objetificação do negócio, nessa cultura é quase uma cultura de honra. Honra. Assim, é diferente. Por isso que elas perguntavam pra mim, como é que eu vou casar com alguém que não tá disposto a pagar por mim? É muito estranho na cultura delas. Então eu tô colocando isso aqui não para defender aquela cultura sobre essa, mas pra gente entender a raciocinar, aprender a raciocinar com a cabeça do outro. Agora, a partir disso, você então fazia o Mas preço posso só falar uma e parêntese? você podia... Então, assim, aí nessa parte eu entendi e fez muito sentido pra mim. Sim. O dote, cara, porque às vezes as pessoas falam que uma mulher é interesseira, né? Mas na verdade não é apenas isso, né? Assim, você tem uma coisa de prover pros filhos e ver que o homem é trabalhador e tal. Eu acho interessante. Só que na história tem uma outra parte da história, da equação, que é Labão disse, se você fizer isso, eu te dou minha filha. Então, e essa parte de, tipo, ownership da filha, tipo, escolher com quem vai casar e tudo mais? Eu até queria entrar num passo antes, porque, tipo assim, ele não pagou o dote, né? Ele trabalhou, então ele trocou, tipo, que ele não tinha dinheiro, então ele trocou por trabalho. Interessante isso. Porque o dote, né? ele tinha variações também da negociação do dote. Só que ele não tinha grana pra pagar, por então ele exemplo, arrumou um Cara, trabalho. será então que esses 7 anos de trabalho é porque ele não tinha grana pro dote? Ele não tinha grana pro dote, exato. Entendeu? Então não foi tipo, trabalha pra mim 7 anos, uma exploração. É tipo assim, vamos supor na época, ó, minha filha é R$1 milhão. Ele falou assim, eu não tenho reais. Então, pra você honrar R$1 milhão, ou você é milhão, ou você trabalha 7 anos. Cara, que interessante. Exatamente, mas você acertou. O ponto é esse mesmo. Entendeu? Você podia negociar o dote. Ele vendeu o tempo dele pra pagar o dote. Havia Legal, até né? situações, por exemplo, os judeus, tem uma... Vou contar uma historinha de judeu aqui. Eu não sei se isso é em Yiddish, tiver algum judeu que está assistindo a gente, até me ajuda aí nos comentários. É o cast, que tem envolvido com dote. Tem uma história judaica que muito interessante entre os rabinos, que os judeus tinham medo do tal do judeu vermelho. O judeu vermelho era uma linhagem de judeus que já tinha a fama de passar a perna em todo mundo. Então os judeus fazem muita piada contra o judeu vermelho. É coisa da época dos judeus da Polônia, os sefaraditas lá da Espanha. Os judeus estavam espalhados pela Europa. Isso é coisa da época medieval. E diz que ele saiu de casa e o pai deu 2 conselhos para ele. Falou, meu filho, primeiro conselho que eu te dou. Case com uma moça judia. Tá bom, meu pai. Segundo conselho, que ela não seja de uma família de judeu vermelho. Porque senão eles vão passar a perna em você, não sei o que. Não, tá bom, meu pai. E ele conheceu uma menina, se apaixonou pela menina, a menina era judia. Aí ele falou, opa! Só que quando ele foi conhecer a família, eram judeus vermelhos. Aí ele mandou uma carta pro pai, eu conheci uma menina, vou me casar com ela, ela é judia, mas é de família judeu vermelho. Não faça isso que eles vão enganar você. Aí ele falou, mas o meu sogro propôs para dote diferente, porque às vezes acontecia o fato, quando a menina estava demorando a casar, o pai oferecia o dote. Podia negociar. Ao invés de você ter que pagar o dote para minha filha, que é o convencional, ela vai ter dote para casar com você. E havia outras situações também em que você paga o dote para a moça e ela ganha do pai também pequeno dote para sobreviver.